Meus amigos, acaba de sair uma nova informação muito importante sobre o jogador Sérgio Oliveira. Isso mesmo. O jogador, para quem não sabe, ainda está ligado ao Sport e ainda é jogador do Sport Clube do Recife. Mas eu vou explicar porque a situação mudou, o negócio ficou meio estranho, mas eu vou trazer para vocês todos os detalhes, tá certo? Sobre essa nova informação de Sérgio Oliveira, tranquilo? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Antes de trazer essa questão aí de Sérgio Oliveira, eu quero trazer uma atualização para vocês. Na verdade, é uma curiosidade que eu acredito que é importante vocês ficarem por dentro, porque assim, isso tá me incomodando já faz um tempo, tá certo? Mas eu tenho que falar aqui pra vocês. Eu acredito que uns de vocês vão concordar, outros não, mas aqui a gente tá pro debate, beleza? A gente tá aqui pra conversar. É o seguinte, meus amigos. Tá tendo algo e sempre teve algo dentro do esporte que é assim, o esporte está ganhando, tá tudo lindo e maravilhoso. A imprensa pernambucana não fala nada, bota o esporte lá em cima, mas eu sinto que só precisa de um empate dentro de casa, uma derrota, como teve uma derrota agora no meio da semana contra o Fortaleza, horrorosa derrota, tá? Não tô querendo passar pano pra essa derrota, assim, que ainda tô sem entender o que aconteceu, mas enfim, eu não quero passar pano pra jogador, pra diretor, nada disso. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que eu acho muita injustiça, tá? De uma pequena parte da torcida do esporte que cai nesse conto do vigário e também da imprensa, de uma pequena parte da imprensa pernambucana também. Porque assim, o Sport ganhou do Juventude, era o melhor time do mundo. Aí agora o Sport perdeu para o Fortaleza, já virou maior zoada na internet, porque o Sport não presta, porque o jogador A ele não era para estar aqui, era para estar o jogador B. E eu vou trazer aqui o ponto aonde eu quero chegar. Bora lá, que vocês vão entender o que eu estou querendo falar sobre quando eu falo de imprensa, tá bom? Mas já deixando claro, eu vou trazer quem foi o jornalista, repórter, não sei como denominar, se é jornalista ou repórter, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, só para deixar vocês cientes, eu não vou estar atacando ninguém. Eu só quero trazer uma curiosidade sobre um modo operante que tem uma parte da imprensa pernambucana, mas bora lá. Meus amigos, é o seguinte, a informação que chegou para mim, tá certo, foi de Pedro Maranhão. E ele traz a seguinte informação que eu não concordo muito, mas tá tudo bem, tá? Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, e eu quero que vocês tirem a de vocês também, já deixem nos comentários. Ele traz o seguinte: Carlos de Pena foi constrangedor. Só para vocês ficarem cientes, isso aqui foi logo após o jogo. Quando você olhar lá embaixo, já tá aí 00:01 do dia 28, tá certo? De maio. O Sport perdeu pro Fortaleza no dia 27 de maio, terminou 11h30, mas 00:01 já saiu isso aqui. Carlos de Pena foi constrangedor. O Sport mandou Lucas Lima embora. Não foi ele quem quis sair, como muitos dizem. Bora lá. Primeiro ponto. Carlos de Pena foi constrangedor, tá sendo constrangedor. Eu já trouxe para vocês aqui, tipo, Carlos de Pena é jogador de segundo tempo. E nesse jogo, especificamente, nesse jogo contra o Fortaleza, ele não fez nada no segundo tempo, como todos os jogadores. Não teve um para mim que se salvou, tá? Se for dizer que se salvou um pouquinho foi Cleison, mas vamos lá. O ponto todo não é esse. O ponto é que ele já vem trazendo uma verdade, que pra mim é verdade, tá? Eu concordo, mas o Sport mandou o Lucas Lima embora. Não foi ele quem quis sair, como muitos dizem. Meus amigos, isso aqui, eu vou ser sincero aqui, com aquele que não tem nada com nada do que ele falou, porque o próprio Daniel Paulista, que é o treinador do Goiás, para quem não sabe, o Lucas Lima está no Goiás, foi lá e disse que só falou com o Lucas Lima uma vez, ele já aceitou a proposta de lá, e a proposta, palavras de Daniel Paulista, foi menor do que o Sport tinha oferecido ao próprio jogador. Então ele quis sair sim, porque o Sport ficou conversando com ele e ele não respondeu o Sport. E já o primeiro ponto aí vamos deixar de ser viúva, tá? Eu já tive até um mini debate com esse próprio cara aí no Instagram, porque assim, eu não concordo que quando o Lucas Lima estava aqui era muita babação com o Lucas Lima e sempre vou ficar resgatando o Lucas Lima. Beleza, o Sport ia atrás de outro jogador, era para ir atrás de outro jogador e Depena não é o 10 do Sport, concordo plenamente. Agora, vim querer falar que Lucas Lima é o cara, seria o cara, não tá jogando merda nenhuma no Goiás, tá bom? Mas vamos lá, concluindo aqui. E não contratou um substituto, concordo. Demitiu o Lucas Lima e não contratou substituto. Depena não é substituto, não é um meia clássico, como eu já disse para vocês, ele só flutua pelo lado esquerdo, não flutua pelos dois lados.
O uruguaio nunca foi esse camisa 10 durante a carreira. Hoje, Barleta jogou armando o time. Bora lá. O Barleta não jogou armando o time. A gente vai ser injusto aqui se disser que Barleta jogou armando o time. Porque Barleta, muitas vezes, ele foi buscar a bola ali atrás para poder fazer a ligação com o ataque. O Sport tem essa dificuldade. Só que Barleta, e eu já disse para vocês também, a gente conversa aqui muito na escalação, quando eu trago a provável escalação do Sport, que Barleta está flutuando pelos dois lados, tanto lado direito quanto lado esquerdo, porque Cleison não é atacante. Cleison joga mais sendo o segundo lateral esquerdo do Sport para ajudar Felipinho, mas Cleison não é atacante, ele flutua. Quando o cara flutua pela direita e pela esquerda, normalmente ele vai passar pelo meio campo. Ele não foi o meia do Sport, para a gente não ser injusto de dizer que Barleta foi o meia. Aí concluindo, é a posição mais carente da equipe. Concordo plenamente com essa parte aí. Então assim, meus amigos, o que eu quero falar aqui para vocês é mais uma questão de desabafo mesmo, que é uma parte da torcida, da imprensa, só espera o Sport tropeçar primeiro, pô, para vir falar de Márcio Goiano, que Márcio Goiano é um péssimo treinador, não é um péssimo treinador, e eu digo isso, e eu não fui nem a favor da efetivação de Márcio Goiano, porque para mim, e eu digo isso direto aqui para vocês, o treinador do Sport seria Mariano Sosso, tá? Ah, ele é retranqueiro e tal, mas eu só quero falar isso só assim, eu saio em defesa de Márcio Goiano, porque ele não é esse treinador horrível que vocês estão falando, que a imprensa fala, não. Ele é um treinador limitado? É um treinador limitado. Agora, eu acredito que ele é um treinador melhor do que Tencate, eu acredito que ele é um treinador melhor do que Dalpozo, eu acredito que porque ele ganha o grupo, não é só o esquema tático. Mas ele tá dando o nome dele, porque ele foi treinador do Goianese, de não sei o que lá, não sei, enfim. O meu ponto não é isso. O meu ponto é, a gente tem que parar de ser viúva de jogadores, a gente tem que pensar no Sport Clube do Recife. E toda vez a imprensa pernambucana, uma pequena parte da imprensa pernambucana, é só o Sport perder que a turma vai lá e começa a talhar em cima do Sport, dizer, não, que o Sport é horrível, o time do Sport não vai subir, enfim. Também não é isso tudo, e eu acho que é um exagero, tá certo? Respeito a opinião aí de Pedro Maranhão, mas eu acho que é um exagero, e sempre tá trazendo Lucas Lima para um negócio que não tem nada a ver. Lucas Lima seguiu a vida dele, a gente tem que deixar o cara seguir, beleza? Mas tranquilidade total, meu irmão. Bora lá agora. Que rolo é esse, Jackson? Sérgio Oliveira, explica melhor aí. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Vocês vão entender aqui o porquê o jogo virou em relação a Sérgio Oliveira. A informação é do NE45 que traz a seguinte informação. Salário suspenso e impasse milionário. Caso Sérgio Oliveira segue sem solução no Sport. Mas não tá uma sem solução, mas com solução, tá? Bora lá, ele diz o seguinte. 4 meses após publicar uma mensagem de despedida, a situação do volante português Sérgio Oliveira ainda segue indefinida no Sport. Apesar de ter afirmado em janeiro de 2026 que rescindiria o contrato com o clube, o vínculo entre as partes ainda não foi oficialmente encerrado. Para quem não lembra, Sérgio Oliveira falou em janeiro que não ia continuar no Sport, porque era um desejo de continuar no clube, mas não era o desejo do clube continuar nele que estava encerrando. Mas só que oficialmente não foi encerrado, você vai entender que isso é muito positivo para o Sport, tá? Aí a outra parte diz o seguinte. O contrato em 2025, cercado de expectativa e de status de grande reforço, o meio-campista tinha um dos maiores salários do elenco rubro-negro, custando cerca de R$800 mil mensais aos cofres do clube. O contrato inicial era válido até dezembro de 2025, mas continha uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, acionada ainda em dezembro de 2025. Como a gente sabe também, e eu vou chegar no ponto específico aqui, tá? Só dando um contexto, a questão de Sérgio Oliveira, ele acionou, porque Yuri Romão colocou lá que ele veio para o Sport, Sérgio Oliveira, mas se ele quisesse ficar em 2026, ele que decidia. E ele decidiu ficar em 2026 e tá tudo certo. Foi uma burrice em relação do Sport, tá? Mas isso, a bronca é essa parte de baixo. Mesmo com a renovação realizada, Sérgio Oliveira não voltou mais ao Sport desde a virada do ano, segundo a apuração do NE45. O entendimento da diretoria rubro-negra é de que o jogador deveria ter se reapresentado normalmente para cumprir uma cartilha de treinamento definida pelo clube, o que não aconteceu. É aí onde tá a bronca, tá? E o resto eu vou falar aqui para vocês já. Aí é que tá a bronca. Ele não se reapresentou, disse que não queria ficar no clube e até agora tá sem clube, até porque não teve rescisão.
e o Sport está em cima dessa informação que ele não se representou. Já dá para ser algo positivo para o Sport, vocês vão entender agora. Aqui diz o seguinte, o restante da matéria. Diante da ausência do atleta, o Sport optou por suspender o pagamento do salário do português. Ainda assim, o clube reconhece que possui débitos referentes à temporada passada com o volante. Na época, a diretoria chegou a iniciar conversas com o staff e o empresário do jogador para tentar encontrar uma solução amigável para o caso, mas as tratativas não avançaram. O Sport tentou negociar, encerrar um contrato com ele, alguma coisa amigável, mas ele não quis, tá certo? Mas só que ele pegou em bomba porque ele não se reapresentou. E o Sport diz o seguinte, aí embaixo diz o seguinte, procurado pela reportagem, o departamento jurídico do Sport informou que até o momento não teve conhecimento de qualquer ação movida por Sérgio Oliveira contra o clube. Então o Sérgio Oliveira não colocou o Sport na justiça até então, tá? Internamente, o rubro-negro aguarda o desfecho definitivo para a situação. Meus amigos, só para vocês entenderem, tá? Sérgio Oliveira pegou em bomba porque ele disse que não queria continuar no Sport, mas ele não rescindiu e não entrou contra o Sport na justiça. Então o Sport não está pagando o salário do jogador e o jogador, o Sport pode sim ter essa rescisão favorável ao próprio clube, porque o jogador não se reapresentou. Claro que existem os débitos passados da gestão de Yuri Romão que vão ter que ser pagos, mas provavelmente o Sport vai entrar em um acordo ou na justiça ou amigavelmente para poder o atleta Sérgio Oliveira se desvincular de vez do clube. E o importante é que o Sport não está pagando esse salário ridículo de 800 mil reais, mesmo ele sendo um jogador europeu, mas ele primeiro tinha que se provar dentro do Sport e não chegar com um salário tão alto e principalmente não dar uma cláusula de renovação automática de mão beijada para o jogador sem saber se ia ficar na Série A ou não, beleza? Mas, meus amigos, isso aí é algo positivo para o Sport e o desfecho pode ser muito positivo para a gente e Sérgio Oliveira, não vou dizer com toda certeza, mas tem uma grande probabilidade de fechar um acordo com o Sport ou na justiça ou amigavelmente e deixar de ser jogador do clube e a gente não vai ficar com custo nenhum de 2026, só vai ficar com os custos de 2025, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse rolo de Sérgio Oliveira. Vocês gostariam dele de volta ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.